Conexão Ciência. A vagina, o útero e as tubas uterinas são naturalmente úmidas. Na verdade, toda mucosa é úmida. A mucosa oral é úmida, a mucosa nasal. E no sistema reprodutor feminino, quem produz essa umidade são glândulas que trabalham em conjunto com as diferentes variações, sobretudo do hormônio estrogênio. Em cada fase do ciclo menstrual, essa umidade pode ser maior ou menor. Inclusive, em alguns momentos, pode até escorrer e aparecer na calcinha. Quando aparece na calcinha, a gente observa que ela apresenta um aspecto esbranquiçado e sem cheiro. E nesse momento é muito importante a gente ter em mente que ela não deve ser confundida com corrimento, que é indicativo de alguma infecção. Então, o corrimento significa infecção. Por que eu sei que significa infecção? Porque quando a gente tem um corrimento, provavelmente ele vai ter odor, e é um odor ruim, que pode ser mais ou menos intenso, provocar irritação, coceira e dor na região da vulva. A umidade natural do muco que nós produzimos não tem cheiro e nem provoca coceira nem dor. Então essa é a grande diferença. Caso exista um corrimento que está provocando coceira, dor, irritação e tem mau cheiro, é importante que procure ajuda médica para avaliar e fazer um exame para ver qual é o micro-organismo e, consequentemente, qual é o melhor antibiótico que deverá ser utilizado para resolver essa questão. Então, bastante importante que se tenha isso em mente. Muco e umidade natural do aparelho reprodutor feminino é esbranquiçado e sem nenhum cheiro. Existem variações na espessura desse muco, mas nunca mau cheiro, nem provoca dor e nem coceira na região da vulva. Bom, já que essa umidade é normal e é bem-vinda, qual é a função desse muco? Esse muco tem 3 funções bastante importantes. Uma, proteger as estruturas anatômicas reprodutivas. Segundo, facilitar o ato sexual. E terceiro, a movimentação dos espermatozoides dentro da cavidade uterina. Então, ele também facilita essa movimentação. Pensa que os espermatozoides, apesar de estar ali em um meio também líquido, ele precisa atravessar toda a cavidade uterina. E ele precisa ter condições líquidas para que essa movimentação seja a mais efetiva possível. Então, a gente aqui vai ter que falar um pouquinho da estrutura uterina, para que a gente possa compreender como isso acontece. Então, o nosso útero apresenta 3 regiões. Uma região mais superior, que a gente chama de fundo do útero, uma região maior, que a gente chama de corpo do útero, e a região chamada colo uterino. O colo uterino eu acho que é o mais conhecido de todas as pessoas. Por quê? Porque o colo uterino é aquela região do útero que se projeta na parte superior da vagina. Então ele apresenta um canal e esse canal é chamado de cérvix. Então, só para ilustrar, é no colo do útero que se colhe material para fazer o exame preventivo de câncer de colo do útero, que é chamado de Papa Nicolau, que deve ser feito uma vez por ano. É também o colo uterino que dilata durante o parto para que o bebê possa nascer de parto natural, ok? Então, é sobretudo o canal que o muco vai obstruir e proteger. Então, ele fica ali sem obstruir totalmente, mas impedindo que qualquer micro-organismo consiga penetrar no útero de uma forma muito fácil. Então, ele vai dificultar a entrada de agentes infecciosos, porque a cavidade pélvica da mulher, diferente da cavidade pélvica dos homens, se comunica com o meio externo e isso facilita a entrada de micro-organismos para o interior da cavidade pélvica. Então, a tuba uterina, ela se abre na cavidade pélvica para sugar o ovócito. Lembra quando a gente falou que o folículo se rompe e expele o ovócito na cavidade pélvica? Para que a tuba uterina consiga sugar
esse ovócito que está ali na cavidade pélvica, ela precisa se movimentar. Se vocês pegarem uma foto na internet ou em um livro da tuba uterina, vocês vão observar que na sua extremidade ela apresenta como se fossem dedos de luvas. E esses dedos de luvas servem para sugar esse ovócito da cavidade pélvica. No momento em que ela suga o ovócito, ele penetra no interior da tuba uterina. E aí ele fica ali numa região da tuba uterina esperando o espermatozoide para que ele possa ser fecundado. No momento, vamos pensar que houve uma fecundação, no momento em que houve essa fecundação, começa todo um processo de divisão celular e esse ovo agora vai sendo transportado para a cavidade uterina, para que ele possa então ser implantado no endométrio. Então existe também uma cavidade de comunicação, um espaço, um canal de comunicação entre a tuba uterina e a cavidade uterina. E a cavidade uterina, por sua vez, se continua na vagina, como a gente já falou, e permite o escoamento do sangue menstrual, das secreções uterinas e também da passagem do feto por ocasião do parto. Então, todas essas questões anatômicas contribuem, no caso da mulher, para uma maior facilidade de uma possível infecção. Por isso, é importante que se tenha nessa região a produção desse muco. Só que tem momentos em que esse muco não pode ser tão espesso que impeça que o espermatozoide penetre no útero, porque o objetivo do espermatozoide é penetrar no útero. Então, para cumprir com essa função de proteção, o muco deve adquirir uma consistência mais espessa, atuando como se fosse uma barreira contra micro-organismos, além de conter também anticorpos. Por isso, não se recomenda fazer duchas higiênicas, porque elas acabam removendo parte dessa importante proteção, Então, nada de ducha higiênica, a não ser que tenha indicação médica. Bom, à medida que a ovulação se aproxima, muito mais muco cervical é produzido e ele vai se tornando cada vez mais escorregadio, mais fluido e, por fim, mais elástico, mais claro e transparente, com um aspecto, inclusive, de clara de ovo. Agora, por que será que esse muco sofre toda essa transformação? Olha que coisa mais maravilhosa, Porque até esse momento, antes da ovulação, ele estava ali precisando ser espesso para impedir que qualquer micro-organismo penetre na cavidade uterina. Mas agora, com a ovulação, aumenta a probabilidade de uma relação sexual para fins reprodutivos. Logo, esse muco, ele não pode ficar ali impedindo totalmente a penetração do espermatozoide. Então, ele vai servir para, além de lubrificar, facilitar a movimentação desses espermatozoides. Então, ele vai ser um agente facilitador, mantendo toda a região bem lubrificada e também permitindo que os espermatozoides penetrem com maior facilidade na cavidade uterina. Bom, de novo, passou a fase ovulatória, entramos na fase lútea e novamente é necessário que se tenha um muco espesso novamente. Então, após a fase ovulatória, o muco volta a adquirir a consistência mais espessa e todo o ciclo recomeça, todo o ritmo recomeça novamente. Conexão Ciência.